Slener. Nessa comunicação coletiva, também se manifestou o espírito guia do médium que agiu como porta-voz para transmitir o pensamento de vários espíritos. A sutileza da ocorrência está no seguinte: não houve manifestação de vários espíritos, mas apenas a de um só. Isso implica na necessidade de distinguirmos os significados dos termos comunicação e manifestação. Em O Vocabulário Espírita, constante da obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, lemos: comunicação espírita, manifestação inteligente dos espíritos tendo por objeto uma troca contínua de pensamento entre eles e os homens. Distinguem-se em comunicações frívolas, as que se referem a assuntos fúteis e sem importância. Comunicações grosseiras, as que se traduzem por expressões que ofendem a decência. Comunicações sérias, as que excluem a frivolidade, qualquer que seja o assunto de que tratem. Comunicações instrutivas, as que têm por objeto principal um ensinamento dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. Quanto às modalidades de comunicações, v. Sematologia, tiptologia, pneumatofonia, pneumatografia, psicofonia, psicografia, telegrafia humana. Manifestação, ato pelo qual um espírito revela sua presença. As manifestações são ocultas, quando não tem nada de ostensivo e o espírito se limita a agir sobre o pensamento; patentes, quando são apreciáveis pelos sentidos; físicas, quando se traduzem por fenômenos materiais, tais como ruídos, movimento e deslocamento de objetos. Inteligentes, quando revelam um pensamento, v. Comunicação. Espontâneas, quando são independentes da vontade e ocorrem sem que nenhum espírito seja chamado. Provocadas, quando são efeito da vontade, do desejo ou de uma evocação determinada. Aparentes, quando o espírito se faz visível à vista, v. Aparição. Na comunicação, o espírito, mentalmente, transmite o seu pensamento ao outro, tanto faz se está ou não encarnado, e, da mesma forma, tanto faz se o interlocutor é médium ostensivo ou não. É o que hoje denominamos de telepatia. Observa-se que, neste caso, não há nenhum médium servindo de intermediário. Em O Livro dos Espíritos, temos no capítulo 8, Emancipação da Alma, um item transmissão oculta do pensamento. 420. Os espíritos podem comunicar-se, se o corpo estiver completamente acordado. O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, e irradia por todos os lados. Por isso pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Não resta dúvida de que a transmissão oculta do pensamento pode se dar com um espírito em estado de vigília, mas não é sobre isso que estamos aqui falando, já que o nosso foco é a manifestação mediúnica de um espírito encarnado, ou seja, o espírito de uma pessoa viva, cujo corpo está em estado de vigília, utilizar-se de um médium, o que, certamente, não é o caso em questão. O máximo que poderia acontecer com uma pessoa em estado de vigília, seria dirigir seu pensamento para outra pessoa e, esta, captar o pensamento como num processo de intuição e inspiração. Nesse caso, a pessoa em estado de vigília não precisou se ausentar do corpo, em desdobramento ou emancipação, para se manifestar através de um médium. Apenas irradiou, vamos assim dizer, o seu pensamento sem se desligar dos seus afazeres no estado de vigília. Não é deste tipo de comunicação a que nos estamos referindo. Então, a explicação de um espírito, que veremos logo a seguir, utilizada para justificar que um espírito, em vigília, pode se manifestar, na verdade, se reporta à transmissão oculta do pensamento, telepatia tendo em vista o que e a forma como lhe foi perguntado, como podem se comunicar os espíritos encarnados neste mundo ou em outros grifo nosso. Imediatamente após a mensagem do espírito Slener, Kardec coloca a seguinte questão: entre esses espíritos, não há os que estão encarnados neste mundo ou em outros, e, neste caso, como podem se comunicar? Vejamos o que lhe foi respondido. Os espíritos de um certo grau de adiantamento têm uma irradiação que lhes permite se comunicar simultaneamente em vários pontos. Em alguns,
O estado de encarnação não amortece essa irradiação de maneira bastante completa para os impedir de se manifestarem mesmo no estado de vigília. Quanto mais o espírito é avançado, mais são fracos os laços que o unem à matéria do corpo. Ele está num estado quase constante de desligamento, e pode-se dizer que está lá onde dirige o seu pensamento. Um espírito. Como já dito, essa explicação que alguns confrades se utilizam para justificar a possibilidade da manifestação do espírito de pessoa viva, em estado de vigília. Antes de qualquer coisa, porém, deve-se considerar que o aqui dito é uma opinião isolada, que, como já vimos, por si só não cabe como ponto de valor doutrinário, uma vez que, a olhos vistos, se trata de um julgamento pessoal de um espírito, sobre o qual, certamente, diria Kardec, pode ser justo ou não. Há um adágio popular que se enquadra bem ao fato: uma andorinha só, não faz verão. Além disso, temos o fato importante de que Kardec não comentou absolutamente nada sobre o seu teor, como, em geral, fazia para explicar alguns pontos doutrinários importantes. Deve-se observar que, num trecho dessa mensagem de um espírito, há um detalhe que enfraquece sobremaneira qualquer tentativa de utilizá-la como base para a hipótese de que seja possível um espírito de um encarnado se manifestar através de um médium estando, ao mesmo tempo, em estado de vigília. Vamos reescrever o que o autor Um Espírito disse. Os espíritos de um certo grau de adiantamento têm uma irradiação que lhes permite se comunicar simultaneamente em vários pontos. Em alguns, o estado de encarnação não amortece essa irradiação de maneira bastante completa para os impedir de se manifestarem mesmo no estado de vigília. Vemos que a primeira frase está correta. É necessário certo adiantamento do espírito para irradiar para vários pontos ao mesmo tempo. Mas a segunda frase é destituída de clareza. O espírito disse em alguns: o estado de encarnação não amortece essa irradiação. Grifo nosso. O que ele quis dizer com o estado de encarnação? Essa expressão é vaga e pode significar, simplesmente, o estado de encarnação em mundos muito mais avançados que o nosso, onde o corpo físico é mais sutil, delicado, e os espíritos menos presos a ele. Logo, a própria afirmação do espírito não é claro bastante para se concluir que seja possível a um encarnado aqui na Terra, em estado de vigília, se desdobre e se manifeste através de algum médium em outro lugar. É importante atentar para o final da resposta à questão 37 do item 284, Evocação de Pessoas Vivas, de O Livro dos Médiuns, onde se estabelece a condição de um espírito encarnado se manifestar. Quanto mais elevado for em categoria o mundo onde se acha o espírito encarnado, tanto mais facilmente ele virá, porque em tais mundos os corpos são menos materiais. 85. Grifo nosso. Ou seja, isso não se aplica aos que se acham encarnados na Terra, especialmente por ela se tratar de um planeta de provas e expiações. Na questão 510, de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se um pai, que vela pelo filho, ao reencarnar, continuaria a velar por ele, algo interessante está contido na resposta. Isso é mais difícil, mas ele roga, num momento de desprendimento, que um espírito simpático o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. O espírito encarnado, sobretudo onde a existência é imaterial, acha-se sujeito demais ao corpo para poder devotar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Fica aí, então, demonstrado que um espírito encarnado não tem como exercer a função de protetor, por duas razões. A primeira é que não assume missão que não possa desempenhá-la até o fim e, segundo, pelo fato de achar-se, como dito, sujeito demais ao corpo físico. Nessa mesma Revista Espírita 1867, também encontramos algo muito interessante no artigo sobre os pressentimentos e os prognósticos, do qual transcrevemos o seguinte trecho. Para ser advertido, de maneira oculta, do que se passa ao longe cujo conhecimento não podemos ter senão num futuro mais ou menos próximo pelos meios comuns, é preciso que alguma coisa se desembarace de vós, veja e ouça o que não podemos perceber pelos olhos e pelos ouvidos, para dela reportar a intuição ao nosso cérebro. Essa alguma coisa deve ser inteligente, uma vez que compreende, e que, frequentemente, de um fato atual prevê as consequências futuras,
É assim que temos, às vezes, o pressentimento do futuro. Essa alguma coisa não é outra do que nós mesmos, nosso ser espiritual, que não está confinado no corpo como um pássaro numa gaiola, mas que, semelhante a um balão cativo, se afasta momentaneamente da terra, sem deixar de a ela estar ligado. É sobretudo nesses momentos em que o corpo repousa, durante o sono, e o espírito, aproveitando o repouso, que ele deixa o cuidado de seu envoltório, recobra em parte a sua liberdade e vai aurir, no espaço, entre outros espíritos, encarnados como ele ou desencarnados, e naquilo que vê, as ideias das quais traz intuição ao despertar. Essa emancipação da alma, frequentemente, tem lugar no estado de vigília, nos momentos de absorção, de meditação e de devaneio, onde a alma parece não estar mais preocupada com a terra. Sobretudo, ela ocorre, de maneira mais efetiva e mais ostensiva, nas pessoas dotadas do que se chama a dupla vista ou visão espiritual. A emancipação da alma, no estado de vigília, seria a condição indispensável para que o espírito de pessoa viva pudesse se manifestar. Entretanto, a emancipação da alma só ocorrerá nos momentos de absorção, de meditação e de devaneio. Logo, são exatamente as situações que não permitem o encarnado estar consciente. Por não estar literalmente dormindo é que se diz que está em estado de vigília, termo, certamente, não apropriado para designar esse estado. É um estado em que a pessoa, estando acordada, demonstra estar distante, com o pensamento longe do que acontece ao seu redor. Na Revista Espírita 1869, mês março, temos este relato do aparecimento de um filho vivo à sua mãe. O fato seguinte é contado por um jornal de medicina de Londres, e reproduzido pelo Jornal de Rouen, de 23 de dezembro de 1868. Na última semana o Sr. Samuel W., um dos principais empregados do banco, teve que deixar em boa hora de ir a uma reunião para a qual tinha sido convidado com a sua mulher, porque se achou muito indisposto. Ele reentrou em sua casa com uma febre altíssima. Enviou-se à procura do médico. Este tinha sido chamado numa cidade vizinha, e não deveria reentrar senão muito tarde na noite. A senhora Samuel decidiu esperar o médico na cabeceira de seu marido. Se bem que preso a uma febre ardente, o doente dormia tranquilamente. A senhora Samuel, um pouco tranquilizada, vendo que seu marido não sofria, não lutou contra o sono e ela adormeceu, a seu turno. Pelas 3 horas, ela ouviu ressoar a campainha da porta de entrada, do lado dos senhores e das visitas. Deixou com precipitação sua poltrona, pegou um castiçal e desceu ao salão. Lá, ela esperava ver entrar o médico. A porta do salão se abriu, mas em lugar do doutor ela viu entrar seu filho Eduardo, o menino de 12 anos, que está num colégio perto de Windsor. Ele estava muito pálido e tinha a cabeça cercada de uma grande venda branca. Tu esperavas o médico para papai, não é? Fez ele abraçando sua mãe. Mas papai está melhor, isso não é mesmo nada, ele se levantará amanhã. Sou eu que tenho necessidade de um bom médico. Trate de chamá-lo em seguida, porque o do colégio disso não entende grande coisa. Agarrada, assustada, a senhora Samuel teve a força de soar a campainha. A camareira chegou. Ele encontrou sua patroa no meio do salão, imóvel, o castiçal na mão. O barulho de sua voz despertou a senhora Samuel. Ela tinha sido o joguete de uma visão, de um sonho, chamemo-lo como quisermos. Ela se lembrava de tudo e repetia à sua camareira o que havia acreditado ouvir. Depois ela gritou chorando, uma infelicidade deverá chegar a meu filho. O médico tão esperado chegou. Ele examinou o Sr. Samuel. A febre tinha quase desaparecido. Ele afirmou que isso não havia sido senão uma simples febre nervosa, que segue seu curso e acaba em algumas horas. A mãe, depois dessas palavras tranquilizantes, narrou ao doutor o que lhe havia ocorrido uma hora antes. O homem da arte, por incredulidade, ou talvez pelo desejo de ir repousar, aconselhou a senhora Samuel a não ligar nenhuma importância a esses fantasmas. No entanto, ele teve que ceder aos pedidos, às angústias da mãe e acompanhá-la ao Windsor. Ao amanhecer, eles chegam ao colégio. A senhora Samuel pergunta por notícias de seu filho. É-lhe respondido que estava na enfermaria desde a véspera. O coração da pobre mãe oprimiu-se, o doutor tornou-se cuidadoso. Breve, visitaram a criança.
Ela se fez uma grande ferida na fronte, brincando no jardim. Foram-lhe dados os primeiros cuidados, só que se lhe havia mal curado. No entanto, a ferida nada tinha de perigosa. Eis o fato em todos os seus detalhes, temo-lo de pessoas dignas de fé. Dupla vista ao sonho, deve-se sempre considerá-lo como um fato pouco comum. Como se vê, a ideia da dupla vista ganha terreno, ela se recomenda fora do espiritismo, como a pluralidade das existências, o perispírito, etc. Tanto é verdade que o espiritismo chega por 1000 caminhos, se implanta sob todas as espécies de formas, pelos próprios cuidados daqueles que não o querem. A possibilidade do fato acima é evidente, e seria supérfluo discuti-la. É um sonho ou um efeito de dupla vista. A senhora Samuel dormia, e, em seu despertar, lembrou-se do que viu. Era, pois, um sonho, mas um sonho que traz a imagem de uma atualidade tão precisa, e que é verificado quase imediatamente. Não é um produto da imaginação, é uma visão bem real. Há, ao mesmo tempo, dupla vista, ou visão espiritual, porque é muito certo que não foi com os olhos do corpo que a mãe viu seu filho. Houve, de parte a parte, desligamento da alma, foi a alma da mãe que foi até o filho, ou a do filho que veio até a mãe. As circunstâncias tornam este último caso mais provável, porque na outra hipótese a mãe teria visto seu filho na enfermaria. Alguém que não conhece senão superficialmente o espiritismo, mas admite perfeitamente a possibilidade de certas manifestações, perguntou-nos a esse respeito como o filho, que estava em sua cama, pudera se apresentar à sua mãe com as suas roupas. Eu concebo, dizia ele, a aparição pelo fato do desligamento da alma, mas não compreendo por que os objetos puramente materiais, como as vestes, tenham a propriedade de transportar ao longe uma parte quintessenciada de sua substância, o que supuria uma vontade. Também, respondemos-lhe, as roupas, também quanto o corpo material do jovem, ficaram em seu lugar. Depois de uma curta explicação sobre o fenômeno das criações fluídicas, acrescentamos, o espírito do jovem se apresentou na casa de sua mãe com o seu corpo fluídico ou perispiritual. Sem ter tido o desejo premeditado de se vestir com as suas roupas, sem ter feito este raciocínio, minhas roupas de tecido estão lá, eu não posso vesti-las, é preciso, pois, fabricar as roupas fluídicas que delas me darão aparência. Bastou-lhe pensar em sua roupa habitual, aquela que teria tomado em circunstâncias comuns, para que este pensamento desse ao seu perispírito a aparência dessa mesma roupa. Pela mesma razão, teria podido se apresentar em roupa de dormir, se tal tivesse sido seu pensamento. Tendo o fenômeno da aparição ocorrido às 3 horas da madrugada, a possibilidade de o filho estar, de fato, dormindo é muito elevada. Kardec conclui que foi o espírito do filho que apareceu ao da mãe, já que esta também estava dormindo, o que nos remete ao fato do dele ter se emancipado do corpo, o que não aconteceria caso estivesse em vigília, como já, inúmeras vezes fora aqui dito, e comprovado pelos relatos. Temos que voltar um ponto já dito por nós, inúmeras vezes, mas que nos será útil para confirmar a presente análise. Tanto em O Livro dos Espíritos quanto em O Livro dos Médiuns, os espíritos afirmaram a Kardec que na mediunidade não há posse física do corpo de um encarnado por um desencarnado, o que é conhecido como possessão. O que, infelizmente, poucos espíritas sabem é que na Revista Espírita 1863, mês de dezembro, Kardec publica o caso da senhorita Julie, a partir da análise da qual ele radicalmente muda de opinião. Essa nova visão de Kardec sobre a possessão foi parar na sua última obra publicada, a Gênese passando, portanto, a ser um ponto doutrinário. Os espíritas que não a leem, e, diga-se de passagem, não são poucos, ficam, equivocadamente, com a posição anterior. Procedimento idêntico não foi feito com a questão da possibilidade da manifestação do espírito de um vivo no estado de vigília. Logo, vale as explicações contidas no item 284, Evocação de Pessoas Vivas, de O Livro dos Médiuns, acima transcritas. Para reforçar, traremos, agora, alguns trechos do livro Obras Póstumas. No capítulo Manifestações dos Espíritos, temos o tópico Emancipação da Alma, do qual transcrevemos. 25. A independência e a emancipação da alma se manifestam,
de maneira evidente, sobretudo no fenômeno do sonambulismo natural e magnético, na catalepsia e na letargia. A lucidez sonambúlica não é senão a faculdade, que a alma tem, de ver e sentir sem o concurso dos órgãos materiais. É um de seus atributos. Essa faculdade reside em todo o seu ser, não passando os órgãos do corpo de estreitos canais por onde lhe chegam certas percepções. A visão distância, que alguns sonâmbulos possuem, provém de um deslocamento da alma, que então vê o que se passa nos lugares a que se transporta. Em suas peregrinações, ela se acha sempre revestida do seu perispírito, agente de suas sensações, mas que nunca se desliga completamente do corpo, como já ficou dito. O afastamento da alma produz a inércia do corpo, que às vezes parece sem vida. 26. Esse afastamento ou desprendimento pode também operar-se, em graus diversos, no estado de vigília. Mas, então, jamais o corpo goza inteiramente da sua atividade normal. Há sempre uma certa absorção, um alinhamento mais ou menos completo das coisas terrestres. O corpo não dorme, caminha, age, mas os olhos olham sem ver, dando a compreender que a alma está algures. Como no sonambulismo, ela vê as coisas distantes, tem percepções e sensações que desconhecemos. Às vezes, tem a presciência de alguns acontecimentos futuros pela ligação que percebe existir entre eles e os fatos presentes. Penetrando no mundo invisível, vê os espíritos com quem lhe é possível entabular conversação e cujos pensamentos lhe é dado transmitir. À sua volta ao estado normal, de ordinário sobrevém o esquecimento do que se passou. Algumas vezes, porém, ela conservou uma lembrança mais ou menos vaga do ocorrido, como se tivesse tido um sonho. 27. Não raro, a emancipação da alma amortece tanto as sensações físicas, que chega a produzir verdadeira insensibilidade que, nos momentos de exaltação, lhe possibilita suportar com indiferença as mais vivas dores. Provém essa insensibilidade do desprendimento do perispírito, agente transmissor das sensações corporais. Ausente, o espírito não sente as feridas feitas no corpo. 28. Em sua manifestação mais simples, a faculdade que a alma tem de emancipar-se produz o que se denomina o devaneio em vigília. A algumas pessoas, essa emancipação também dá a presciência, que se traduz pelos pressentimentos, em grau mais avançado de desprendimento, produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, vista dupla, ou sonambulismo vígil. Tudo quanto negritamos aponta para o que estamos dizendo, ou seja, da impossibilidade de, no estado de vigília, o espírito de uma pessoa viva manter a sua vida de relação. O afastamento da alma produz a inércia do corpo, que às vezes parece sem vida. Portanto, jamais o corpo goza inteiramente da sua atividade normal. Há sempre uma certa absorção, um alinhamento mais ou menos completo das coisas terrestres, ou seja, produz o que se denomina o devaneio em vigília, entenda-se um estado alterado de consciência. Nessa obra, um pouco mais à frente, temos o tópico aparição de pessoas vivas, bicorporeidade, do qual transcrevemos. A faculdade, que a alma possui, de emancipar-se e de desprender-se do corpo durante a vida pode dar lugar a fenômenos análogos aos que os espíritos desencarnados produzem. Enquanto o corpo se acha mergulhado em sono, o espírito, transportando-se a diversos lugares, pode tornar-se visível e aparecer sob uma forma vaporosa, quer em sonho, quer em estado de vigília. Pode igualmente apresentar-se sob forma tangível, ou, pelo menos, com uma aparência tão idêntica à realidade, que possível se torna a muitas pessoas estar com a verdade, ao afirmarem tê-lo visto ao mesmo tempo em dois pontos diversos. Ele, com efeito, estava em ambos, mas apenas num se achava o corpo verdadeiro, achando-se no outro o espírito. Foi este fenômeno, aliás muito raro, que deu origem à crença nos homens duplos e que se denomina de bicorporeidade. A condição para que a alma, quando emancipada, se apresente em outro local é de o seu corpo se achar mergulhado em sono. Desprendido seu espírito, que é de uma pessoa viva, ele pode aparecer para outra pessoa quando essa estiver dormindo ou em estado de vigília, simples, assim. Para esclarecer um pouco mais a questão dos homens duplos, Kardec escreve um artigo a respeito disso. Vamos encontrá-lo um pouco à frente no capítulo intitulado dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas.
do qual mencionaremos alguns trechos, porque são importantes para esse nosso estudo. É fato hoje comprovado e perfeitamente explicado que o espírito, isolando-se de um corpo vivo, pode, com auxílio do seu envoltório fluido perispirítico, aparecer em lugar diferente do em que está o corpo material. Até o presente, porém, a teoria, de acordo com a experiência, parece demonstrar que essa separação somente durante o sono se dá, ou, pelo menos, durante a inatividade dos sentidos corpóreos. Kardec, aqui, é claro ao dizer a teoria, de acordo com a experiência, parece demonstrar que essa separação somente durante o sono se dá, ou, pelo menos, durante a inatividade dos sentidos corpóreos, convicção essa que surgiu como resultado de suas pesquisas práticas na Sociedade Espírita de Paris, quando evocava espíritos de pessoas vivas, conforme vários relatos na Revista Espírita. Porém, como nunca agiu de forma ortodoxa, sempre abrindo a mente para outras possibilidades, utilizou-se da palavra parece, porque, na sequência, ele apresentará alguns fatos, dizendo, se são exatos, os fatos seguintes provam que ela igualmente se produz no estado de vigília. Kardec ainda cita a obra Os Fenômenos Místicos da Vida Humana, de Maximiliano Perti, 1804 a 1884, professor da Universidade de Berne, publicada em 1861, da qual cita e comenta 9 casos. Chamou-nos a atenção o ano de publicação dessa obra de Perti, pois foi neste ano que Kardec publicou as 2 primeiras edições de O Livro dos Médiuns, primeira edição, em janeiro e a segunda em novembro. Significa que é bem provável que Kardec tenha lido Perti antes de publicar a segunda edição, e como nesta edição manteve a sua opinião, vale, portanto, como ponto doutrinário, o que acima foi transcrito da segunda edição de O Livro dos Médiuns sobre a manifestação de espírito de pessoas vivas. Mencionaremos, apenas, 2 dos casos citados por Perti, uma vez que Kardec, em obras póstumas, tece considerações sobre cada um deles, que são extremamente oportunas para entendermos o tema. 1. Um camponês proprietário foi visto, pelo seu cocheiro, na cavalariça, com o olhar dirigido para os animais, no momento mesmo em que estava a comungar na igreja. Narrando o fato, mais tarde, ao seu pastor, perguntou-lhe em que pensava ele no momento da comunhão. Para dizer a verdade, respondeu o camponês, pensava nos meus animais. Aí está explicada a sua aparição, replicou o eclesiástico. Estava com a verdade o pastor, porquanto, sendo o pensamento atributo essencial do espírito, tem este que se achar onde se acha o seu pensamento. A questão é saber se, no estado de vigília, pode o desprendimento do perispírito ser suficientemente grande para produzir uma aparição, o que implicaria um como desdobramento do espírito, uma de cujas partes animaria o corpo fluídico e a outra o corpo material. Nada terá isto de impossível, se considerarmos que, quando o pensamento se concentra num ponto distante, o corpo apenas atua maquinalmente, por efeito de uma espécie de impulsão mecânica, o que se verifica, sobretudo, com as pessoas distraídas. A vida espiritual acompanha o espírito. É, pois, provável que o homem de quem se trata haja tido, naquele momento, uma distração forte que os seus animais o preocupavam mais do que a comunhão. Kardec, logo de início, deixa bem claro que sendo o pensamento atributo essencial do espírito, tem este que se achar onde se acha o seu pensamento grifo nosso, razão pela qual, ao analisar esse caso, age com prudência e bom senso, tendo o critério de não aceitar como prova de manifestação do espírito de uma pessoa viva por absoluta falta de comprovação, uma vez que para ele é, pois, provável que o homem de quem se trata haja tido, naquele momento, uma distração forte. Grifo nosso. Claramente, induz a imaginarmos a necessidade de um estado alterado de consciência. Este outro fato é da mesma categoria, apresenta, porém, uma particularidade mais notável. 2. O juiz de Cantão, J., em Fr., mandou certo dia seu amanuense a uma aldeia dos arredores. Passado algum tempo, ele o viu entrar de novo, tomar de um livro no armário e folheá-lo. Perguntou-lhe bruscamente por que ainda não fora onde o mandara. A essas palavras, o amanuense desapareceu. O livro cai no chão e o juiz o coloca em cima de uma mesa, aberto como caíra.
À tarde, de regresso ao amanuense, o juiz interrogou sobre se lhe acontecera alguma coisa em caminho, se tinha voltado à sala onde naquele momento se achavam. Não, respondeu o amanuense, fiz a viagem na companhia de um amigo. Ao atravessarmos a floresta, pusemos-nos a discutir acerca de uma planta que encontráramos e eu lhe disse que, se estivesse em casa, fácil me seria mostrar-lhe uma página de Linneu que me daria razão. Era justamente esse o livro que ficara aberto na página indicada. As considerações de Kardec sobre este segundo caso de Perty são as seguintes. Por muito extraordinário que pareça o fato, não se poderia taxá-lo de materialmente impossível, por isso que ainda longe estamos de conhecer todos os fenômenos da vida espiritual. Contudo, faz-se mister a confirmação. Num caso desses, seria preciso comprovar, de maneira positiva, o estado do corpo no momento da aparição. Até prova em contrário, duvidamos de que o fato seja possível, desde que o corpo se ache em atividade inteligente. Da mesma forma que no caso anterior, Kardec, o bom senso encarnado, não aceita a descrição do fenômeno, porque as provas também não foram apresentadas. Isso é agir com critério científico, sem crença cega ou justificativo superficial, que, infelizmente, ocorre às vezes no meio espírita. A sua finalização do comentário é algo digno de se repetir, porquanto demonstra, claramente, o pensamento de Kardec sobre o tema que estamos estudando. Até prova em contrário, duvidamos de que o fato seja possível, desde que o corpo se ache em atividade inteligente. Grifo nosso. Em relação aos 7 outros casos, vejamos o que Kardec disse sobre eles. Os que seguem bem mais extraordinários são e francamente confessamos que nos inspiram dúvidas ainda maiores. Compreende-se facilmente que a aparição do espírito de uma pessoa viva seja vista por uma terceira pessoa, porém não que um indivíduo possa ver a sua própria aparição, principalmente nas condições abaixo referidas. O que fica claro é que Kardec nada aceitava cegamente, tudo quando fugia da lógica ele tinha como improvável. Nos itens 3 a 9, desse capítulo, que estamos analisando, são relatados esses casos extraordinários, dos quais transcrevemos este. 9. Uma governanta francesa, Emília Saget 99, perdeu 19 vezes esse cargo, porque aparecia por toda parte em duplo. As moças de um pensionato em Newark, na Livônia, viram-na algumas vezes no salão ou no jardim, ao mesmo tempo que, em realidade, ela se achava algures. Doutras vezes, viam, diante do quadro negro, 2 senhoritas Saget, uma ao lado da outra, exatamente iguais, fazendo os mesmos movimentos, com a única diferença de que só a verdadeira Saget tinha na mão um pedaço de giz, com que escrevia no quadro. Num tópico mais à frente mencionaremos novamente esse caso, descrevendo-o mais detalhadamente. Kardec fala de forma mais abrangente sobre a obra de Perty e também sobre as manifestações de espírito de pessoa viva. A obra do Sr. Perty contém grande número de fatos deste gênero. É de notar-se que, em todos os casos citados, o princípio inteligente se mostra do mesmo modo ativo nos 2 indivíduos e, até, mais ativo no ser material, quando o contrário é que deveria dar-se. Mas, o que nos parece radicalmente impossível é que haja antagonismo, divergência de ideias, de pensamentos e de sentimentos nos 2 seres. Entretanto, essa divergência é manifesta, sobretudo, no fato número 4 sublinhado, em o qual um previne outro de sua morte, e no número sublinhado 7, em que a Imperatriz manda fazer o fogo contra o seu outro eu. Admitindo-se a divisão do perispírito e uma força fluídica suficiente a manter a atividade normal no corpo, supondo-se também a divisão do princípio inteligente, ou uma irradiação sua capaz de animar os 2 seres e de lhe facultar uma espécie de ubiquidade, esse princípio, que é uno, tem que se conservar idêntico. Não poderia, pois, haver, de um lado, uma vontade que não existisse do outro, a menos se admita que haja espíritos gêmeos, como há corpos gêmeos, isto é, que 2 espíritos se identifiquem para encarnar num só corpo, o que não é concebível. Se, em todas essas histórias fantásticas, alguma coisa a que se deva guardar, também há muito que repudiar, havendo ainda a parte pertencente à lenda. Longe de nos induzir a aceitá-la cegamente, o Espiritismo nos ajuda a separar o verdadeiro do falso,
o possível do impossível, mediante leis que nos revela, concernentes à constituição e ao papel do elemento espiritual. Não nos apressemos, todavia, em rejeitar a priori tudo o que não compreendemos, porque muito distante estamos de conhecer todas as leis e porque a natureza ainda nos não patenteou todos os seus segredos. O mundo invisível é um campo ainda novo de observações e seríamos presunçosos se pretendêssemos haver sondado todas as suas profundezas, quando incessantemente novas maravilhas se ostentam aos nossos olhos. Entretanto, há fatos cuja impossibilidade material a lógica e as leis conhecidas demonstram. Tal qual pregava, Kardec agia, lógica e bom senso. Para completar esse nosso estudo nós temos que voltar à obra O Livro dos Médiuns para ver o que mais consta nela sobre bicorporeidade. A bicorporeidade e a transfiguração são variedades do fenômeno das manifestações visuais e, por mais maravilhosos que possam parecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá, pela explicação que deles se pode dar, que não estão fora da ordem dos fenômenos naturais. Ambos se fundamentam no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte também se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono o espírito recobra parcialmente a sua liberdade, isto é, isola-se do corpo, e foi nesse estado que, em muitas ocasiões, tivemos a chance de observá-los. Mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre o seu envoltório semimaterial que, pelas mesmas causas de que já narramos, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Há fatos bastante positivos, que não podem deixar qualquer dúvida a tal respeito. Na explicação, Kardec já deixa claro que tais fenômenos ocorrem durante o sono, ou seja, não são possíveis no estado de vigília. Sigamos ao próximo item, do qual transcreveremos o primeiro parágrafo. A mulher de um amigo nosso viu inúmeras vezes entrar no seu quarto, durante a noite, houvesse ou não luz, uma vendedora de frutas da vizinhança, que ela conhecia de vista, mas com quem jamais havia falado. Essa aparição lhe causou grande pavor, não só porque, na época em que se deu ela não conhecia o espiritismo, como também porque se repetia com muita frequência. Ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva e provavelmente dormia naquela hora. Assim, enquanto o seu corpo material repousava na sua casa, seu espírito, com o respectivo corpo fluídico, se dirigia à casa da senhora em questão. Por que motivo? É o que se não sabe. Diante de tal fato, um espírita familiarizado com esse tipo de fenômeno, já teria interrogado a aparição, mas a referida senhora nem mesmo teve essa ideia. Invariavelmente a aparição se desfazia, sem que ela soubesse como, certificando-se aquela dama, após cada desaparecimento, de que todas as portas estavam bem fechadas, de modo que ninguém poderia ter entrado no seu quarto. Essa precaução lhe deu a prova de que estava completamente acordada na ocasião e de que não fora joguete de um sonho. Perfeitamente se observa que existia uma boa probabilidade de que na hora, em que a vendedora de frutas aparecia a senhora, ela estava em casa dormindo. Não tem que venha a seguir, Kardec relata um novo caso. Outra senhora, residente no interior, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso, que residia na mesma cidade com quem ela se encontrava às vezes na sociedade, embora não existissem relações estreitas entre ambos. Estava sentado numa poltrona ao pé da sua cama e, de vez em quando, pegava uma pitada de rapé. Parecia velar por ela. Surpreendida com semelhante visita àquela hora, quis perguntar-lhe por que motivo ali estava, mas o senhor lhe fez sinal que não falasse e tratasse de dormir. Tentou falar com ele várias vezes, mas, com o mesmo gesto, era sempre impedida de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Alguns dias depois, já restabelecida, recebeu a visita do referido senhor, mas em hora mais conveniente. Dessa vez, era ele realmente quem lá estava. Usava a mesma roupa, a mesma caixa de rapé e os modos eram os mesmos. Certa de que ela avistara durante sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo a que se dera. Bastante surpreso, o homem declarou que há muito tempo não tinha satisfação de vê-la. A senhora, que já conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o fato que se passava, mas, não querendo entrar em explicações com ele, limitou-se a dizer que provavelmente havia sonhado. Embora,
Não se tenha falado nada sobre o estado do homem que visitará essa senhora. É bem possível que estivesse dormindo, porquanto o fato aconteceu por volta das 10 horas da noite. Ademais, ao se afirmar que a senhora, que já conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o fato que se passava, segundo entendemos, faz relação, ainda que indireta, a um estado em que sua alma pudesse se emancipar. Avancemos para um item mais à frente. Homens duplos. Voltemos ao nosso assunto. Quando isolado do corpo, o espírito de uma pessoa viva, do mesmo modo que o espírito de alguém que morreu, pode mostrar-se com todas as aparências da realidade. Além disso, pelos mesmos motivos que já explicamos, pode adquirir tangibilidade momentânea. Foi este fenômeno, designado de bicorporeidade, que deu motivo às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Citamos aqui dois exemplos, tirados, não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Afonso de Ligória e Santo Antônio de Pádua. Resolvemos evocar e interrogar Santo Afonso acerca do fato acima. Eis as respostas que ele nos deu. 1. Poderias explicar-nos esse fenômeno? Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como, ao sentir que lhe vem o sono, o espírito encarnado pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito, ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria impura num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte, porque no corpo fica um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, laço este que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Creio ser isso que queres saber. 2. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Estando desprendido da matéria, de acordo com o seu grau de elevação, o espírito pode tornar-se tangível à matéria. 3. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares. A alma é capaz de dividir-se, desde que se sinta atraída para um lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isto seja muito raro. Em todo caso, jamais se encontrará num estado perfeitamente normal, estará sempre num estado mais ou menos estático. Observação: a alma não se divide, no sentido literal do termo, irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. 4. Imaginemos um homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece em outro lugar. O que aconteceria se alguém o despertasse de repente? Isso não aconteceria, porque, se alguém tivesse a intenção de despertar o homem, o espírito seria prevenido dessa intenção e retornaria ao corpo, pois o espírito lê os pensamentos. Observação: muitas vezes já nos foi dada a explicação idêntica, por espíritos de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica o fato da dupla presença, mas não a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Situação também que ocorre no estado de sono. A correção de Kardec sobre a divisão da alma é oportuna, pois se nada falasse a afirmação do espírito geraria além de confusão uma contradição com a questão 137 do Livro dos Espíritos, que adiante citaremos. E se alguém intencionasse despertar um homem, cujo espírito estivesse aparecendo em outro lugar, ele despertaria. Então, fica bem claro, que a condição da manifestação é, de fato, a emancipação da alma. Vejamos, resumidamente, na obra Invisível, o que aconteceu aos santos citados. Santo Afonso de Ligória foi canonizado por se ter mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes. Achando-se adormecido em Arienzo, podia assistir à morte do Papa Clemente XIV, em Roma, e anunciou, ao despertar, que acabava de ser testemunha desse acontecimento. O caso de Santo Antônio de Pádua é célebre. Estando em Pádua a pregar, interrompeu-se de repente, em meio do sermão e adormeceu. Nesse mesmo instante, em Lisboa, seu pai, acusado falsamente de homicídio, era conduzido ao suplício.
Santo Antônio aparece, demonstra a inocência de seu pai e faz conhecer o verdadeiro culpado. O detalhe comum a esses dois casos é que os dois personagens citados estavam adormecidos, comprovando, portanto, a tese que estamos defendendo. Veremos apenas um deles, o de Santo Afonso de Liguori, que é relatado, de forma mais detalhada, no capítulo 4, Desdobramento do Ser Humano do livro A Alma é Imortal, de onde transcrevemos. Santo Afonso de Liguori. A História Geral da Igreja, pelo Barão Henrion, Paris, 1851, tomo 2, pág. 272, narra do modo seguinte o fato miraculoso que se deu com Afonso de Liguori. Na manhã de 21 de setembro de 1774, Afonso, depois de haver dito missa, atirou-se num sofá. Estava abatido taciturno. Ficou sem fazer o menor movimento, sem articular uma só palavra de qualquer oração e sem se dirigir a pessoa alguma, e assim passou o dia todo e a noite que se lhe seguiu. Nenhum alimento ingeriu durante todo esse tempo e ninguém notou que manifestasse o desejo de que lhe dispensassem qualquer cuidado. Logo que se aperceberam da situação em que ele se encontrava, os criados se colocaram próximos do seu quarto, mas não ousaram entrar. A 22, pela manhã, verificaram que Afonso não mudara de posição e não sabiam o que pensar disso. Temiam fosse mais do que um êxtase prolongado. Entretanto, quando o dia já ia alto, Liguori tocou a campainha, para anunciar que queria celebrar missa. Ouvindo aquele sinal, não só o irmão leigo que lhe ajudava à missa, como todas as pessoas da casa e outras de fora correram pressurosas. Com ar de surpresa, pergunta o prelado por que tanta gente. Respondem-lhe que havia 2 dias ele não falava, nem dava sinal de vida. É verdade, replicou, mas, não sabíeis que eu fora assistir o Papa que acaba de morrer? Uma pessoa que ouviu essa resposta, no mesmo dia, foi levá-la a Santa Ágata e a notícia ali se espalhou logo, como em Arienzo, onde Afonso residia. Julgaram que aquilo fora apenas um sonho. Não tardou, porém, chegasse a notícia da morte de Clemente XIV, que a 22 de setembro passara outra vida, precisamente às 7 horas da manhã, no momento mesmo em que Liguori recuperara os sentidos. O historiador dos papas, Novaes, faz menção desse milagre, ao narrar a morte de Clemente XIV. Diz que o soberano pontífice deixou de viver a 22 de setembro, às 7 horas da manhã, a 13ª hora para os italianos, assistido pelos gerais dos agostinhos, dos dominicanos, dos observantinos e dos conventuais, e o que mais interessa, assistido miraculosamente pelo bem-aventurado Afonso de Liguori, se bem que desprendido de seu corpo, conforme resultou do processo jurídico do mesmo bem-aventurado, processo que a Sagrada Congregação dos Ritos aprovou. Podem citar-se casos análogos ocorridos com Santo Antônio de Pádua, S. Francisco Xavier e, sobretudo, com Maria de Agreda, cujos desdobramentos se produziram durante muitos anos. Da informação que temiam que fosse mais que um êxtase prolongado, concluímos que o nobre santo era useiro e vezeiro dessa atípica ocorrência de emancipação da alma. No tópico que a experiência mediúnica aponta, por ser o momento oportuno, traremos o médium Eurípides Barçanufo, 1880 a 1918, na condição de ser um agente mais recente de ocorrência do fenômeno da bicorporeidade. Apresentaremos agora um comentário de Kardec que, segundo nosso julgamento, também põe fim à crença de que as manifestações de espírito de pessoas vivas podem ocorrer em estado de vigília. O indivíduo que se mostra simultaneamente em 2 lugares diferentes tem, portanto, 2 corpos. Mas desses 2 corpos, somente um é real, o outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Quando o indivíduo desperta, os 2 corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos não temos exemplo algum do fato e a razão demonstra, que, quando separados, os 2 corpos possam gozar, simultaneamente e no mesmo grau, da vida ativa e inteligente. Portanto, isso mostra que é totalmente impossível a manifestação de um espírito de pessoa viva através de um médium e, ao mesmo tempo, ele conversar com outras pessoas através do seu próprio corpo.
Pior ainda é considerar que o espírito faça isso se manifestando em uma das suas personalidades de vidas passadas, como querem alguns para justificar suas crenças. Ademais, não há sequer um caso disso em toda a codificação. Outro ponto, que não podemos nos esquecer, é sobre os nomes que se dão aos espíritos. Vejamos o que se encontra em O Livro dos Médiuns, capítulo 24, Identidade dos Espíritos, item 258. 3. Muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. Que se deve pensar a esse respeito? Nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidas seriam suficientes para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, são poucos os que têm nome conhecido na Terra, razão porque, na maioria das vezes, eles não declaram nenhum nome. Vós outros, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o espírito tome o de um homem que conhecestes e a quem respeitais. 5. Assim, quando um espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja mesmo o espírito, ou a alma, do apóstolo que teve esse nome. De maneira alguma, pois há milhares de pessoas às quais foi dito que tem Paulo, ou qualquer outro santo, por anjo da guarda. Mas que vos importa isso, contanto que o espírito que vos proteja seja tão elevado quanto Paulo? Como eu já disse, precisais de um nome, então eles tomam um para que os possais chamar e reconhecer, do mesmo modo que tomais os nomes de batismo para vos distinguirdes dos outros membros da vossa família. Podem tomar perfeitamente os nomes dos arcanjos Rafael, Miguel, etc., sem que isto acarrete maiores consequências. Além disso, quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é sua irradiação. Tende como certo que um espírito protetor de ordem mais elevada pode ter sob a sua tutela centenas de encarnados. Entre vós, na Terra, há tabeliães que se encarregam dos negócios de 100 ou 200 famílias. Por que haveríeis de supor que fôssemos menos aptos, espiritualmente falando, para a direção moral dos homens, do que os tabeliães para a direção material de seus interesses? Entendemos que se apegar aos nomes, que os espíritos usam, como se fosse realmente os seus nomes, é pura falta de conhecimento doutrinário. E daí, entendemos ser pouco recomendável estabelecer reencarnações de uma pessoa, utilizando-se apenas dos nomes que os espíritos a se designam. Na Revista Internacional de Espiritismo, encontramos o artigo Exteriorização da Sensibilidade e da Motricidade, assinado por Cair Bachutel, 1868 a 1928, do qual transcreveremos o caso que ele menciona, visando aumentar o número de provas que aqui estamos trazendo, especialmente por se tratar de fonte confiável. O seguinte caso narrado pelo Dr. Britten, em seu livro Man and His Relations, é característico, digno de registro nesta revista. Um indivíduo de nome Wilson, morador em Toronto, Canadá, adormece no seu escritório e sonha que se acha em Hamilton, cidade situada a 40 milhas inglesas a oeste de Toronto. Em sonho, faz as suas visitas habituais e vai bater à porta de uma amiga, a senhora D. Vem uma criada abrir a porta, e anuncia-lhe que a patroa havia saído. Entretanto, ele entra e bebe um copo d'água, depois sai, encarregando a criada de transmitir os seus cumprimentos à dona da casa. Wilson desperta, e verifica que tinha dormido 40 minutos. Alguns dias mais tarde, uma senhora chamada G, residente em Toronto, recebe uma carta da senhora D, de Hamilton, na qual esta referia-lhe que o Sr. Wilson viera à casa dela, beber um copo d'água e depois partira sem voltar, o que a tinha contrariado, pois desejaria muito vê-lo. O Sr. Wilson afirmou não ter estado em Hamilton havia já um mês, mas, pensando no seu sonho, pediu à senhora G, que escrevesse à senhora D, para solicitar-lhe que não falasse do incidente aos criados, a fim de saber se por acaso reconhecê-lo-iam. Ele foi depois a Hamilton com alguns amigos e todos reunidos apresentaram-se na casa da senhora D. Duas criadas reconheceram Wilson como a pessoa que tinha estado em casa, que batera à porta, que bebera um copo d'água, e que pedira para transmitir os seus cumprimentos à patroa. Os casos de desdobramento abundam nas páginas da história e o seu fim providencial é a demonstração da existência espiritual independente do corpo carnal. É mais um,
de vários outros, em que a manifestação do espírito de pessoa viva se deu no momento de sono, cumprindo-se, portanto, a exigência do agente estar em algum estado alterado de consciência. O que alguns estudiosos do espiritismo encontraram. Vejamos o que os três estudiosos clássicos do espiritismo, Leon Denis, 1846 a 1927, Ernesto Bozano, 1862 a 1943, e Gabriel Delany, 1857 a 1926, descobriram em suas pesquisas e o que disseram a respeito do tema. A data de publicação de suas obras será a ordem que usaremos. 1. 1898 e 1899, Gabriel Delany, em Pesquisas sobre Mediunidade e Alma Imortal. Em Pesquisas sobre Mediunidade, lemos: é o que ocorre na maioria das vezes nas evocações de pessoas vivas, sobre as quais Allan Kardec, há quase meio século, publicou um estudo aprofundado na Revista Espírita e no Livro dos Médiuns. Citamos as respostas dadas pelos espíritos que ele interrogou. Veremos que concordam com tudo o que observamos depois. Daqui para frente segue-se a lista das perguntas e respectivas respostas das questões que já mencionamos. Vide páginas 13 a 15. Não as transcreveremos aqui por desnecessário. Delany publicou essa obra em 1898, cerca de 30 anos depois do que publicado dito na Revista Espírita 1867. E que foi utilizado como base para demonstrar a possibilidade da manifestação do espírito de pessoa viva em estado de vigília. Porém, ao mencionar sua fonte como sendo o Livro dos Médiuns, capítulo 25, Evocação das Pessoas Vivas, Delany, logo após a fala acima, menciona exatamente as mesmas questões que aqui citamos. Conclui ele dizendo: concordo com tudo que observamos depois, ou seja, as suas pesquisas apontaram para o que está nelas dito. Por outro lado, isso significa que Kardec se manteve no pensamento anterior, ou seja, de que em estado de vigília um espírito de uma pessoa viva não tem como se manifestar. De sua obra Alma Imortal, publicada em 1899, transcrevemos os seguintes trechos. No curso da vida, a alma se acha intimamente unida ao corpo, do qual não se separa completamente, senão pela morte, mas, sob a ação de diversas influências, sono natural, sono provocado, perturbações patológicas, ou forte emoção, é-lhe possível exteriorizar-se bastante para se transportar, quase instantaneamente, a determinado lugar e, lá chegando, tornar-se visível de maneira a ser reconhecida. Vê-se, pois, que, de modo geral, para que a alma possa desprender-se, é preciso que o corpo esteja mergulhado em sono, ou que os laços que de ordinário aprendem ao corpo se hajam afrouxado por uma emoção forte, ou pela enfermidade. As práticas magnéticas ou os agentes anestésicos acarretam por vezes os mesmos resultados. Esta necessidade do sono durante o desdobramento se explica, primeiro, pelo fato de que a alma não pode estar simultaneamente em dois lugares diferentes. Depois, a referida necessidade se pode compreender pela grande lei fisiológica do equilíbrio dos órgãos, segundo a qual todo o desenvolvimento anormal de uma parte do corpo se opera em detrimento das outras. Se a quase totalidade da energia nervosa é empregada em produzir, no exterior, uma manifestação visível, o corpo, durante esse tempo, fica reduzido à vida vegetativa e orgânica, as funções de relação ficam temporariamente suspensas. Pode-se mesmo, em certos casos, estabelecer uma relação direta entre a intensidade da ação perispiritual e o estado de prostração do corpo. A maior ou menor tangibilidade do fantasma se acha ligada, de maneira íntima, ao grau de energia moral do indivíduo, a tensão de seu espírito para determinado objetivo, a sua idade, a sua constituição física e, sem dúvida, a condição do meio exterior, que depois será preciso determinar. Essas observações de Delany em nada diferem das de Kardec, que conseguimos apontar nas obras em que se desdobra a codificação. 2. 1901, Leon Denis, em O Invisível, encontramos alguns trechos que guardam relação com o nosso assunto. Em mais elevadas graduações, no estado de hipnose, a exteriorização se acentua até ao desprendimento completo. A alma, liberta de sua prisão carnal, paira nas alturas, seus modos de percepção,
subitamente recobrados, lhe permitem abranger um vasto círculo e se transporta com a rapidez do pensamento. A essa ordem de fenômenos pertence o estado de transe, que torna possível a incorporação de espíritos desencarnados ao envoltório do médium, deixado livre, semelhante a um viajante que penetra em casa devoluta. Os sentidos psíquicos, inativos no